Nós vamos iniciar agora os nossos estudos sobre física, tá? E como que nós podemos utilizar o Corona SDK para implementar as leis da física no nosso jogo. Quando eu falo física, eu estou dizendo as principais leis que regem o nosso mundo, né? Como gravidade, força, aceleração, esse tipo de coisa. Você pode, se você quiser, tá? Criar toda uma implementação manual para todos esses recursos no seu jogo. No entanto, o Corona oferece para a gente uma biblioteca que ela é uma implementação da biblioteca Box 2D, tá? Que é uma biblioteca muito famosa, que ela basicamente simula física para corpos com duas dimensões, tá? Existem outros motores gráficos que utilizam outras bibliotecas, mas a que o Corona utiliza é a Box 2D, que ela é excelente. Bom, vamos criar aqui o nosso projeto. Eu criei um projeto em branco, tá bom? Eu vou otimizar aqui. Eu vou utilizar essa pasta Images, que eu vou deixar para download para vocês. E basicamente nessa pasta nós temos algumas imagens, tá bom? Backgrounds aqui, por exemplo, nós temos alguns fundos de tela. Em Aliens nós temos alguns personagens. Nós vamos utilizar essas imagens aqui para construir nosso cenário. Eu vou colocar aqui o nosso fundo primeiro. Eu acho que nós não falamos ainda sobre como inserir imagens no nosso jogo. Bom que nós já aproveitamos para introduzir esse assunto. Eu vou criar aqui uma variável chamada fundo e ela vai ser basicamente um display new image rect, que é a função que nós utilizamos, o método que nós utilizamos para criar uma nova imagem. E aí eu vou colocar primeiro o endereço da imagem, que ela está na pasta images, backgrounds, e aí eu vou escolher o fundo. Vou escolher esse fundo, esse aqui, Bluegrass. Bluegrass.png. E aqui eu coloco o tamanho que eu vou querer, tá? Da minha imagem. No caso, a minha imagem por padrão ali, ela tem 1024 pixels, tá? Só que eu não vou colocar o tamanho 1024 porque a minha tela aqui não é 1024. Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar a imagem para ela se adequar à minha tela do celular. A minha, eu posso simplesmente colocar aqui a largura e a altura, tá? Só que não vai ser muito eficaz fazer isso aqui, porque a imagem ela vai ficar um pouco espremida, tá? Deixa eu até posicionar essa imagem no meio já, para ficar mais fácil de você conseguir visualizar. Vou colocar, ó, no meio e vou alinhar também o Y ao centro. Ó, a imagem ela ficou um pouco espremida, porque ela é 1024 por 1024, e aí eu fiz ela ficar um tamanho menor, tá? Do que a proporção menor, aliás. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a altura em ambos, porque daí eu mantenho a imagem quadrada. Olha só, essa é a imagem correta. Eu vou até abrir aqui para vocês visualizarem. A imagem correta ela é um pouco mais suave, a curva aqui. Do jeito que estava, ela estava um pouco espremida. Então beleza, temos aqui a imagem de fundo. E eu vou colocar outras imagens aqui para compor o resto do nosso cenário. Bom, coloquei o chão, tá? Que é essa imagem aqui, grass. Vou mostrar para vocês aqui. Está na pasta order. Grass, que é esse chãozinho aqui, certo? Eu estiquei ele para ele ocupar a largura toda e coloquei aqui 3 pecinhas. Uma peça de madeira, que está em wood, uma de pedra, em stone, e uma de metal, que está aqui em metal. Tá? Se você entrar aqui, você tem várias pecinhas. Esse joguinho de peças aqui, ele é baseado no Angry Birds. Tá? Então você vê que as peças elas permitem você, se você quiser, criar um joguinho igual Angry Birds. Bom, então eu criei aqui 3 pecinhas, nada demais, tá? Ó, pedra, metal, madeira. Inseri a imagem, coloquei um tamanho aqui e posicionei ela onde eu quis. A pedra eu posicionei aqui, o metal aqui, minha madeira aqui. E por último criei o nosso personagem, o Alien. O Alien, ele está naquela pasta Aliens,
eu peguei o alien rosa, redondinho, com o tamanho 40 por 40 e posicionei ele no meio da tela na posição 50. Então esse aqui é o nosso cenário, tá? Para compor o nosso jogo. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou finalmente importar a física para o nosso jogo, porque até agora ele é um jogo estático, tá? Não está acontecendo nada, eu posso clicar, eu posso colocar ações aqui, mas basicamente o jogo ainda não tem física. Para mim iniciar a física nesse cenário, nesse mundo, eu tenho que primeiro importar a biblioteca de física, tá? Eu vou criar aqui uma variável chamada física e ela vai importar, usando require, que é o nome da função que nós utilizamos para importar uma biblioteca. E a biblioteca vai importar é physics. Então agora eu já posso utilizar a física no meu jogo. E para mim iniciar isso aqui, eu tenho que dar um física start. A hora que eu fizer isso, a física já está acontecendo. Não tem nada acontecendo ainda, tá? Visualmente não tem nada, porque nenhum desses elementos ele pertence a um... Na verdade, nenhum deles ainda é um corpo físico, tá? É como se eles tivessem peso nulo aqui. Então a gravidade não está exercendo nenhuma força sobre eles. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a criar corpos físicos, tá? Corpos como se fossem sólidos, que você pode pegar, que tem um peso, tem uma massa. E aí esses corpos vão ser afetados pela física, pela gravidade, por todas as outras leis. Vou pegar primeiro o nosso alien, aqui embaixo, tá? Eu vou até Não, vou deixar o alien aqui mesmo. E eu vou colocar ele nesse mundo, tá bom? Como que eu faço isso? Física.add body, ou seja, eu vou adicionar um corpo, tá? Quem vai ser esse corpo? O alien. E depois eu coloco o tipo do corpo que ele vai ser. O tipo do corpo dele é o dynamic, ou dinâmico, tá? Quando eu faço isso, eu estou falando o seguinte, olha, eu quero que o alien seja um corpo dinâmico, tá? Então agora as leis da física serão, elas afetarão esse objeto. Eu vou salvar aqui e você vai reparar o que vai acontecer com o nosso personagem. Olha, caiu. Por que ele caiu? Porque agora a gravidade está puxando ele para baixo, igual no nosso mundo. Tá bom? Mas por que ele atravessou as minhas pedras aqui, o meu metal, a minha madeira e o meu chão? Simples, porque eu coloquei o meu alien como um corpo físico, mas eu não coloquei o meu chão como um corpo físico, não coloquei a madeira, não coloquei nenhuma dessas peças. Então o que eu vou fazer? Toda vez que eu quiser que um corpo se colida com outro corpo, tá? Eu tenho que colocar ele também como um corpo físico. Então eu vou pegar agora o nosso chão aqui, vou fazer a mesma coisa. Física.addBody, eu vou adicionar um corpo. Qual corpo eu vou adicionar? O chão. E qual vai ser o tipo dele? Eu vou colocar Dynamic também, tá? Só que o que vai acontecer se eu colocar ele dinâmico? Observem aqui, eu vou salvar o jogo. O chão também caiu. Não resolveu. Por quê? Porque ambos os objetos são dinâmicos. E corpos dinâmicos são afetados pela gravidade, tá? Então, se o meu chão ele é dinâmico, a gravidade vai puxar ele para baixo. Então, assim que o jogo iniciar, ele vai ser puxado para baixo. Como que eu posso resolver isso? Eu vou colocar ele como tipo static, tá? Ou estático. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai se colidir com objetos dinâmicos, tá? Só que ele não vai ser afetado pela gravidade. Então, é como se esse corpo aqui ele tivesse uma massa infinita, tá? Então, ele vai ficar sempre rígido. A questão de ter a massa infinita é que nenhum outro corpo vai empurrar ele para outro lugar, tá? Mas o detalhe é que a gravidade não exerce nenhuma força sobre o corpo estático. Então, basicamente é o seguinte: corpo estático, ele fica parado, tá? A física não move ele. Corpo dinâmico, a gravidade move o objeto. Beleza? E você viu aí
que ele vai quicar, a bolinha vai quicar. Ó. A gente vai entender como funciona esse kick daqui a pouco. Bom, eu vou colocar agora os outros elementos como corpos também. Vamos colocar a nossa pedra. A minha pedra, ela também vai ser estática. Por quê? Porque senão ela vai começar a cair sem parar. Não é o que eu quero que ela fique parada para segurar o meu personagem. Eu vou adicionar agora o metal, tá? Do tipo estático também. Coloquei errado aqui. E por último, eu vou colocar a minha madeira. Também estático. Agora, olha como é que a minha bolinha vai reagir com os meus outros elementos. Olha só. Todos esses elementos agora, eles são corpos estáticos. Tá? Então a minha bola, ela vai, ó, se colidir com cada um deles. Como ela está caindo sempre do mesmo lugar, ela vai fazer sempre o mesmo movimento. Não sei se você consegue reparar, mas quando essa bola ela encosta, ela está tendo um comportamento estranho. Ela não parece uma bola. Olha só. Ela está quicando em uns lugares esquisitos, ela está caindo aqui, ó. Ela não parece que está girando muito bem. Não parece que ela está tocando. Parece que tem uns cantos invisíveis. Por quê? Porque, na verdade, essa bola está sendo tratada como um retângulo, tá? Um quadrado. Vou mostrar para vocês. Aqui na física, tem uma função chamada setDrawMode, que por padrão, ele é normal. O normal é isso que a gente vê, tá bom? É o jogo rodando normalmente com os gráficos que eu escolher. Só que se eu colocar a opção Hybrid, o que ele vai fazer? Ele vai misturar o normal com linhas para facilitar a minha visualização. Olha só. Agora eu consigo ver como que os meus corpos estão representados. Todo corpo que for verde quer dizer que ele é estático. Todo corpo que for laranja e azul quer dizer que ele é dinâmico. Só que é o seguinte, quando ele está azul aqui, quer dizer que ele está parado, em repouso. Quando ele está em laranja, quer dizer que ele está em movimento. Observa. Olha como a minha bolinha está laranja. Tem física, parou. Quando ela para de se mover, não tem mais nenhuma força agindo sobre ela, ela entra em repouso. Isso aqui é para economizar processamento. Tá? Ele meio que dá uma flagzinha aqui, ele avisa, ó, essa bolinha aqui, pode deixar ela quieta, porque ela não está se movendo mais. Então, ele economiza recursos. Tá? Não fica calculando a posição que essa bola tem que estar, porque ela está parada. E você repara que ela está retangular aqui, né, quadrada. Por quê? Porque por padrão, quando você adiciona uma imagem, ele sempre vai criar um retângulo ao redor da imagem e vai falar que esse corpo funciona dessa forma. Tá? Só que eu posso mudar isso. Como esse elemento aqui ele é redondo, eu posso colocar uma terceira propriedade aqui, ó, um terceiro parâmetro, aliás, que se chama radius. Tá? E esse radius eu posso falar o raio do meu elemento. Como ele tem 40 de largura e altura, eu sei que o raio disso é 20. Então, olha só. Agora, esse corpo ele é redondo. Ele sumiu aqui, mas... acho que antes dele sumir você já reparou, né? Que ele estava redondo dessa vez. Uma coisa que está acontecendo é que ele está sumindo aqui nas laterais. Vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar um retângulo aqui. Vou criar uma parede do lado de cá e do lado direito e esquerdo. Tá bom? Bom, criei aqui duas paredes, tá? É basicamente um retângulo, tá, gente? Só que ele está escondido. Eu vou colocar ele na posição para vocês verem aqui. Vou colocar na posição 1. Na posição 1. Só para vocês verem. Ó, é uma barrinha branca, tá? Nada demais. Só que eu coloquei ele na posição -1 aqui. E mais um para ele ficar fora da tela. Então, ó. Agora a bola bate nele, na parede, que também é estático.
tá? E ela reage, olha só. Viu que agora ela está redonda, né? É do jeito que ela tem que ser. Ó, ficou quieta, tá? Então, basicamente, a física funciona dessa forma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mover a bola um pouquinho para a esquerda, o meu alien, menos 20, só para ela bater aqui na pedrinha, para você ver como ela vai reagindo. Ó, ela ficou quieta. Vou fazer o seguinte, vou pegar essa pedra aqui e vou dar uma rotação nela, só para ele poder escorregar, para ficar mais interessante. Vou colocar uma rotação aqui de 15 graus, acho que é suficiente. Ó, já deu uma... Beleza. Vou rotacionar o metal aqui também. Vou rotacionar menos 15, para ele girar para o outro lado. Vamos ver como vai ficar isso. Olha só. Outra coisa que eu posso fazer é alterar a gravidade, tá? Por padrão, a gravidade ela é 9,8, assim como é a gravidade da Terra, 9,8 metros por segundo, tá? Então, como que eu altero isso? Eu vou colocar física, ponto, set, gravity, que é a gravidade, e eu vou falar a gravidade em x e em y. Bom, no planeta Terra, vocês sabem, não tem gravidade em x, né? Você não é puxado para o lado. Ele é apenas puxado para baixo, então é só em y. Então a gravidade da Terra seria algo assim, ó, 0 em x, tá? Você não é puxado para o lado, graças a Deus. E em y você vai colocar 9,8. Isso aqui é o padrão, tá? Olha só, não vai alterar nada do que a gente tinha visto já. No entanto, se eu colocar, por exemplo, uma gravidade de 3, olha só como ele cai devagarzinho, ó. Parece que ele está na Lua, tá vendo? É a mesma coisa, só que agora bem devagar. Se eu colocar 1, ó, fica mais devagar ainda. Tudo fica mais lento. Tá vendo? E se eu colocar, por exemplo, 20, olha só, fica mais pesado as coisas, olha, ela é puxada para baixo com mais força. Olha só, 30, muito forte. Vou manter o padrão aqui, 10, 9,8, tanto faz. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o valor 1. Não, antes eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui menos 1, ou seja, olha só, ela é puxada para cima, tá? Valores positivos são puxados para baixo, valores negativos são puxados para cima. Vou colocar aqui, ó, em x o valor 1. Quer dizer o quê? Que ele vai puxar para a direita com força 1. Olha só. Olha como a bolinha agora ela foi puxada para a direita um pouquinho. Tá? Se eu colocar menos 1 agora, ó, ela é puxada para a esquerda. Ela ainda tem mais força para baixo, você pode ver. Ó, mas ela é puxada para a esquerda. Parece que tem água sempre puxando ela. Tá? Então aqui você pode criar diversas situações. Tá? Você pode fazer um jogo onde a gravidade vai ficando mais pesada conforme o jogador vai passando as fases, ou um jogo como Angry Birds, não sei se vocês conhecem, o Angry Birds no espaço, onde quando você entra em uma órbita de um planeta, a gravidade ela é alterada, ela puxa com mais força, dá para você brincar bastante. Se você quer fazer um jogo, por exemplo, de nave, e você quer que a sua nave ela seja puxada para frente ao invés de para baixo, tá? Você pode criar aqui um mundo onde a gravidade seja 10 para frente e 0 para baixo. Então é como se a sua nave ela andasse sempre para a direita, ó. Tá? E você faz o cenário andando e tal. E aí vai da sua criatividade e da sua necessidade, tá bom? Última coisinha que a gente vai ver hoje são os tipos de corpos. Vocês viram aqui que eu coloquei estático e eu coloquei dinâmico, né? Para o meu alien. Bom, se a gente for olhar na documentação aqui, eu tenho 3 tipos. Eu tenho o tipo
dinâmico, estático e cinemático. Eu vou ler para vocês aqui e a gente vai falar sobre isso. Corpos dinâmicos são completamente simulados, ou seja, eles podem se mover manualmente no código, mas normalmente vão se mover de acordo com as forças como gravidade ou força de colisão. Tá? É o corpo padrão para objetos. É o seguinte, corpos dinâmicos, gente, são totalmente simulados. Tá? Então, ele vai cair, ele vai bater nas coisas, ele vai ter várias forças sendo aplicadas nele. Ele vai bater em um objeto, vai quicar, vai fazer várias simulações. Tá? Você pode sim, por código, movimentar ele. Eu vim aqui e no Enter Frame começa a mudar o X dele. Posso fazer isso, mas não é recomendado, tá? Porque ele vai entrar em conflito com o cálculo do programa. Então o Box 2D ele vai estar calculando aonde a bolinha deveria estar nesse momento. Aí você vai lá e fala que ela está em outro lugar. Vai dar um conflito. E aí pode ter um comportamento estranho no seu jogo. Então corpos dinâmicos, recomendo que você nunca altere a posição deles pelo seu código. Tá bom? Corpos estáticos. Corpos estáticos não se movem através de simulação e eles têm um comportamento de massa infinita. Tá? Corpos estáticos podem se mover manualmente pelo usuário, mas eles não aceitam movimentação através de velocidade. A gente vai falar de velocidade nas outras aulas. Tá? O importante é, corpo estático, a gravidade não puxa ele. Tá bom? Outra coisa, colisão não empurra ele. Por isso que eu falei que ele tem massa infinita. Pode ser um objeto gigante. A hora que bater nele, não vai adiantar nada. Ele vai continuar no mesmo lugar. Tá bom? Ele sim, você pode movimentar através do código. Aliás, é a única forma de você movimentar ele, através do seu código. Então, imagine que você está jogando um jogo de plataforma, onde você tem essa plataforma aqui que você quer que ela se mova para lá e para cá, toda hora. Tá? Para o personagem pular em cima. Então, você vai movimentar ela por código. Por quê? Porque se você deixar ela como dinâmica, ela vai cair e o seu personagem não vai conseguir subir em cima dela. Tá bom? E por último, nós temos o corpo cinemático, que nós não usamos ainda, eu vou usar no futuro. Tá? Os corpos cinemáticos, eles se movem através de simulação somente de acordo com a velocidade. Tá? Eles não respondem forças como gravidade. Eles também podem ser movidos manualmente pelo usuário, mas normalmente é melhor trabalhar com velocidade. Qual que é a diferença do corpo cinemático e do corpo dinâmico? Eles são parecidos, tá? Outra coisa, eles podem colidir apenas com corpos dinâmicos, tá? Não pode colidir com corpo cinemático ou estático. Então, se você soltar um corpo cinemático junto com outro corpo cinemático, eles não vão colidir um com o outro, eles vão atravessar, tá? Se você passar um corpo cinemático com um corpo estático, eles também vão atravessar. Agora, se você encostar um corpo cinemático num corpo dinâmico, eles vão trombar, tá? Eles vão colidir e um vai empurrar um para o outro lado. É assim que funciona, tá? Então, o corpo cinemático, ele só consegue colidir com corpos dinâmicos. O resto, ele vai atravessar, como se eles não tivessem lá, como se fosse um fantasma, tá? A gente vai implementar todos esses corpos nas próximas aulas, tá? Hoje é mais para introduzir mesmo. Só que, qual que é a diferença do corpo cinemático e o dinâmico? O corpo dinâmico, ele é empurrado pela gravidade. O corpo cinemático, não. Ou seja, você pode, por exemplo, fazer uma bala de revólver, tá? De uma arma do seu personagem, onde você vai fazer o personagem atirar e a sua bala ela vai sair em direção X, tá? Para a direita, por exemplo. Acompanha o meu mouse aqui. Ele vai seguir para frente, para frente, para frente, tá? E a gravidade não vai puxar ele para baixo, tá? É uma força, na verdade a gente vai mover ele através da velocidade, que eu vou falar na próxima aula. A velocidade dele vai ser alterada para que ele continue andando para frente, tá? E aí quando ele encostar num outro personagem, que vai ter um corpo dinâmico, ele vai colidir e vai tirar a energia do personagem, certo? Se eu tivesse usado um corpo dinâmico para ser esse tiro, quando eu atirasse, a gravidade ia puxar esse tiro para baixo. Aí o cara ia atirar nele, no outro personagem, e pensa o que ia acontecer. A bala ia cair aqui embaixo. Tá? A bala, às vezes, não ia ter força suficiente para seguir em frente até atingir o alvo. Certo? Então, nessa aula, nós vamos finalizar aqui.
e é basicamente, como eu disse, para introduzir os corpos e como que você vai configurá-los.